E após a formalização da aposentadoria pelo presidente Lula, o ministro Ricardo Lewandowski abre vaga no STF. Ainda que o petista tenha declarado que não tem pressa para indicar o substituto, o nome de Cristiano Zanin desponta como favorito. A gente conversa sobre isso agora com o advogado constitucionalista Acácio Miranda. Doutor Acácio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. É um grande prazer falar com você, amigo, e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Doutor, o senhor vê algum obstáculo no fato de Zanin ter sido advogado de Lula até durante o período da Operação Lava Jato, em outros casos também, né? Mas se destacou na defesa do presidente diante da Operação Lava Jato. Você vê obstáculo no fato de o possível indicado ser o advogado do presidente, doutor? Eu acho que a gente tem que pensar em dois momentos relacionados a esse obstáculo, Vitor. Primeiro, quando nós olhamos para os requisitos constitucionais para que alguém seja nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à idade superior a 35 anos, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico, especialmente os dois últimos requisitos, são bastante subjetivos. Diante disso, fica difícil nós discutirmos se ele preenche ou não preenche esses requisitos. Contudo, eventualmente, o presidente Lula ou pessoas ligadas ao presidente Lula podem figurar como réus ou interessados em eventuais julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E aí sim, nós entraríamos numa discussão se o Cristiano Zanin estaria impedido, portanto seria impedido ou suspeito para participar destes julgamentos, ou não existiria essa restrição processual. E eu acho que é aí que reside o maior problema que nós temos, um problema muito mais relacionado à atuação dele, caso nomeado, do que a nomeação propriamente. Mas também, por uma questão de justiça, é importante nós fazermos uma ressalva. Essa mesma discussão permeia ou permeou todas as nomeações que nós tivemos até aqui, sejam as nomeações feitas pelo Lula lá atrás, seja as nomeações feitas pela Dilma, nomeação feita pelo Temer e as nomeações feitas pelo Bolsonaro. Doutor, e na opinião do senhor, o que é que o Senado deveria exigir no momento da sabatina, né? Afinal de contas, a gente fala muito da indicação do presidente, mas não é automático, né? O nome é levado ao Senado, que sabatina o indicado e vai dizer ou não se ele preenche a todos esses requisitos que o senhor colocou agora e vai oficializá-lo ou não ministro da Suprema Corte. A que requisitos o senhor acha que o Senado deveria se atentar? Como é que deveria ser a cobrança e a que pontos os senadores deveriam se atentar nas sabatinas, doutor? O Senado Federal, e é importante essa ressalva, Vitor, ele exerce uma fiscalização, entre aspas, quanto a essas nomeações, uma vez que o presidente da República indica alguém, manda o nome desta pessoa ao Senado, essa pessoa é sabatinada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, é feita a votação na CCJ, caso aprovado, é realizada a nova votação no plenário do Senado. No meu entendimento, os senadores deveriam estar retidos a verificar se o candidato preenche o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Por quê? Infelizmente, nas últimas sabatinas, nós nos deparamos com os senadores muito mais preocupados com os posicionamentos jurídicos dos indicados. No caso do ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, foram feitas várias perguntas relacionadas ao garantismo jurídico e a interpretação que ele dá ao garantismo jurídico. E o candidato a ministro, primeiro, ele pode ali externar o entendimento que ele entender conveniente, não necessariamente será o entendimento que ele deve adotar durante os julgamentos. E, em segundo lugar, há uma ressalva que esse próprio candidato pode fazer, dizendo que existem processos tramitando na Corte Constitucional que envolvem o mesmo tema e ele não poderia adiantar o seu eventual posicionamento sob pena de levar a uma nulidade no que diz respeito ao seu voto. Então, repito, acho que os senadores devem bater muito mais
nos aspectos relacionados à carreira daquele candidato, nos aspectos muito mais relacionados ao conhecimento jurídico daquele candidato, e aqui eu faço um apontamento relacionado ao Cristiano Zanin. Isso não é demérito, mas quando nós olhamos para as últimas nomeações, desde as nomeações feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique, passando pelas nomeações feitas pelo Lula, as nomeações feitas pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Temer e pelo ex-presidente Bolsonaro, todos os últimos alçados ao Supremo Tribunal Federal têm uma carreira acadêmica e jurídica mínima, com exceção ao ministro Dias Toffoli. Todos os demais têm mestrado, alguns têm doutorado, são professores de grandes universidades, artigos e livros publicados, o que não é o caso do Cristiano Zanin. Repito, não é demérito, mas é um mérito, e isso deveria ser levado em consideração por todos aqueles que indicam alguém para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e deveria ser levado em consideração pelos senadores quando da sabatina. E em outros países, como é que funciona, doutor? Outros países adotam um modelo semelhante a esse do Brasil na escolha de ministros da Suprema Corte? É sempre uma discussão até delicada, né? Porque o consenso é de que não existe fórmula mágica, né? Não existe um caminho perfeito, né? Em algum grau sempre vai haver algum envolvimento político nesse processo, né? Como é no caso aqui no Brasil, né? Sistema de 3 poderes, em que a indicação vem do executivo para o judiciário e passa pelo legislativo, né? Então, algum contato político sempre tem, né? Sempre esbarra na questão política. Não basta ser um bom advogado, um bom juiz para ir para a Suprema Corte. Precisa conhecer o presidente da República da ocasião, ter um alinhamento com o presidente para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Em outros países, como é que funciona? É um sistema parecido com esse nosso, doutor Acácio? Eu acho importante nós citarmos 2 países, um que adota uma sistemática igual à nossa e um que adota uma sistemática distinta. Sistemática igual são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos a Suprema Corte, e a Suprema Corte norte-americana, a indicação dos juízes à Suprema Corte norte-americana se dá numa sistemática muito parecida com a nossa. Notório conhecimento jurídico, reputação ilibada, há uma sabatina por parte do Senado Federal, e a indicação, obviamente, é do presidente da República, com uma peculiaridade. Os norte-americanos, diferentemente da nossa situação, eles entendem que um presidente democrata vai indicar à Corte Constitucional um juiz alinhado com o seu viés ideológico, da mesma forma que eles entendem que um presidente republicano vai indicar à Suprema Corte norte-americana um juiz que esteja alinhado com os seus posicionamentos ideológicos. No Brasil, essas circunstâncias não acontecem. Nós nos deparamos nos últimos anos com inúmeras discussões envolvendo o Supremo Tribunal Federal, muito por conta de posicionamentos mais ideológicos e menos jurídicos ou constitucionais. No que diz respeito a um país que adota uma sistemática distinta, eu acho que o grande exemplo aqui é um país vizinho a nós, é a Argentina. Na Argentina, há um mandato fixo para o exercício de juiz da Corte Constitucional. Ele era de 10 anos, hoje, salvo engano, ele é de 8 anos, indicação pelo presidente, aprovação pelo Senado, mas o juiz já chega na Corte Constitucional sabendo que o período máximo em que ele ficará na Corte Constitucional será de 8 anos. E existem sistemáticas um pouco parecidas com a nossa, com algumas distinções, como é o caso da Alemanha, como é o caso da França. Sim. Existem sistemas dos mais variados e em todos eles há discussões como há aqui no Brasil. Perfeito. A análise do doutor Acácio Miranda, advogado constitucionalista, esteve com a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, doutor, pela participação. Um bom final de semana. Feliz Páscoa. Obrigado, Vitor. Para você também, para todos que nos acompanham. Um ótimo domingo e feliz Páscoa.